Olá, amigos, irmãos, amados, graça e paz sejam com todos. Estamos aqui mais uma vez para louvar o nome do Senhor Jesus, dar a Ele glória, graças por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito por nós. E nós convidamos você também para estar junto conosco, louvando a Deus, cantando os louvores, ouvindo a palavra e buscando o Senhor junto conosco. O texto bíblico do Salmo 150, versículo 6 diz: todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Todo ser que respira, louve a Deus, né? Então nós vamos louvar a Deus cantando o hino 269, Algo Mais Que a Neve, do Novo Cântico. Então vamos juntos aqui com o Jones e vocês aí também, vamos cantar esse hino para a glória de Deus. Lava de todo
cantar também um cântico. O Jonas também vai estar dirigindo aqui para nós. Que as palavras dos meus lábios Pediu aqui o Jonatas, antes de deixar um momento aqui para ele orar para nós, pedir a Deus a sua bênção e agradecer por tudo. Senhor Deus, gratos somos porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor tem dado a nós pecadores a oportunidade de hoje estarmos aqui prestando culto ao Senhor. Nós que não merecíamos estar aqui, nós que não merecíamos nos achegar a Ti, conseguimos nos achegar através de Cristo Jesus, que pagou os nossos pecados na cruz, que nos liga de novo a Ti, e tudo que podemos fazer é agradecer tamanha bondade e misericórdia. Agradecemos, Senhor Deus, porque mesmo em tempos difíceis, em tempos duros, o Senhor nos dá a tranquilidade de sabermos que o Senhor está conduzindo a história e que nada foge do Teu controle. E pedimos que esse momento possa ser um momento onde as pessoas possam estar reconhecendo
pequenez, a sua necessidade de Deus e se arrependendo dos seus pecados e crendo no Senhor como Salvador. E agradecemos agora por esse momento, onde estaremos ouvindo a Tua Palavra e pedimos que o Seu Santo Espírito nos ensina, nos instrua e que possamos, assim, estar sendo edificados pela exposição da Tua Palavra. É o que oramos, pedimos assim, pedindo pela vida do pregador, do reverendo Paulo Adriano, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. 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 Deus a todos nós. Vamos abrir nossas Bíblias, Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 28. Mateus capítulo 7. Estaremos meditando na palavra de Deus. Texto bíblico de Mateus, capítulo 7, do versículos 24 ao 28, que diz o seguinte, diz assim a palavra de Deus: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém. Quando se vai construir uma casa, uma das primeiras coisas que se faz é a construção dos fundamentos, do alicerce, naquilo que a casa estará apoiada, né? Aquilo que vai sustentar a casa, né? O alicerce e os fundamentos, né? A base, elas são os responsáveis por manter uma casa de pé. Isso vale para as construções físicas, né? Uma casa, um prédio, uma ponte, mas isso também vale para o que diz respeito à vida de uma pessoa, uma família e uma sociedade. Quando a gente olha para a questão dos fundamentos e fazendo a comparação dos fundamentos com os fundamentos de uma vida, ou de uma família, ou de uma sociedade, a gente pode dizer que os fundamentos da vida de uma pessoa, de uma família ou de uma sociedade são os seus valores, são os seus princípios, aquilo que acredita e sobre o que está baseado as suas decisões, as suas ações. E nesses dias de tanta maldade, tanto pecado, o egoísmo, o amor ao mundo, aos prazeres, ao dinheiro, nós temos visto que os fundamentos de uma família saudável, de uma vida com Deus, né, têm sido atacados. Por exemplo, no dia 5 de maio de 2011, ou seja, quase 9 anos atrás, né, praticamente 9 anos atrás, o STF reconheceu como unidade familiar o casamento de duas pessoas do mesmo sexo. Em outras palavras, eles estão querendo definir o que é família e o que é casamento. Eles estão definindo ali, no entendimento deles, eles estão mudando as bases, né? Estão querendo mexer nos fundamentos da família, nos fundamentos do que é casamento, e isso tem trazido muitíssimos prejuízos, né? Olhando também para o meio, até no meio das igrejas, nós temos visto que pela primeira vez na história, os episcopais nomearam um indivíduo declaradamente homossexual para o cargo de bispo. Algo terrível, né? Algo que a gente tem visto assim, que é a pressão da cultura, a pressão da sociedade, os valores desse mundo, que tem tentado mexer nos fundamentos de uma família, nos fundamentos de uma sociedade como um todo. E aí a gente tem visto que a cultura tem influenciado muito, né? E essa influência tem sido para o lado negativo, né? Por isso que é importante nós
resgatarmos, né, e reconstruirmos, ou recolocarmos, ou colocarmos as nossas vidas sobre o fundamento da palavra de Deus, sobre os fundamentos bíblicos, né, os fundamentos que a palavra de Deus nos ensina. E esse texto que nós acabamos de ler aqui de Mateus capítulo 7, ele fala muito sobre os fundamentos, sobre no que deve ser apoiada a nossa vida, no que deve ser apoiada a nossa família, ou a sociedade como um todo, né? E aqui são as palavras do Senhor Jesus, palavras que ele fecha o seu sermão da montanha, a conclusão do sermão da montanha. E ele está falando aqui de pessoa, o que acontece quando as pessoas ouvem a sua palavra e praticam, e o que acontece quando as pessoas ouvem a sua palavra e não praticam. Ele está falando do fundamento da palavra de Deus que pode sustentar e manter uma família, manter uma casa, manter uma sociedade como um todo. E o fundamento é a sua palavra. Ele está falando que é a palavra dele que sustenta uma vida, é a palavra dele que sustenta. A palavra dele é o fundamento, a palavra de Deus, a palavra que deve estar baseada toda a nossa vida. E nesse mês de maio que nós geralmente relembramos ou falamos mais sobre a família, né? Nós vamos usar esse texto para falar sobre os fundamentos da família. No que a nossa família deve estar apoiada. E esse texto mostra para nós, primeiramente, que uma pessoa, uma família, né, uma sociedade só estará sobre um fundamento firme e seguro se praticar a palavra de Deus. A prática da palavra de Deus é o que faz a gente estar firme, né, sobre a rocha segura. Versículo 24 e 25, Jesus diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele fala de alguém que ouve a sua palavra e que pratica o que acabou de ouvir. Ele entendeu a mensagem do Senhor Jesus e ele entendeu para colocar em prática essa palavra. E a comparação que Jesus faz é que ele é comparado a um homem prudente, alguém sábio, alguém entendido, alguém prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O fundamento que ele botou a casa dele é a rocha. É como alguém que está construindo uma casa e cava fundos buracos para colocar ali o alicerce, até achar o lugar firme, a rocha, para dali, né, fazer a base da casa, o fundamento, para que aquela casa não caia, né? E essa rocha firme, o que Jesus está falando é a palavra dele. A minha palavra é a rocha firme. Se você ouvir, você praticar, a comparação de você estar construindo uma casa sobre a rocha. E aí o versículo 25 diz: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Ele fala de várias adversidades que batem forte, com ímpeto, contra aquela casa. Ele fala aqui da comparação de uma chuva forte, dos rios que transbordam, os ventos que batem com força, com ímpeto contra aquela casa. Só que aquela casa está bem construída, ela tem um alicerce firme, ela tem uma base forte, ela está sobre a rocha. E essas coisas todas não são capazes de derrubar essa casa. Ela está fundamentada sobre a palavra de Deus. E aí que está a importância. Jesus está dizendo para nós que alguém que constrói a sua casa sobre a rocha é alguém que ouve a sua palavra e que pratica. A rocha é a palavra de Deus. Uma vida de obediência a Deus, de submissão à palavra de Deus, é o que faz a sua vida, né? É o que faz com que a gente esteja firme, né? Então, o que Jesus está querendo mostrar para nós aqui? Está querendo mostrar que nós devemos ouvir a sua palavra e levá-la a sério, e praticá-la, e colocá-la nas nossas vidas, tê-la como nossa base para nossas decisões, para nossas práticas. A família precisa colocar a palavra de Deus como sendo a base das suas decisões, da sua conduta, das suas ações. A gente tem visto, falando aqui do STF, que declarou, julgou, né, e disse que e considerou como família, uma unidade familiar, um casal de homens ou um casal de mulher, que nem pode ser chamado de casal, né, 2 homens, 2 mulheres como uma unidade familiar.
isso é uma afronta à palavra de Deus, isso é contrária, isso é deixar a palavra de Deus de lado para construir sobre areia. E aí que está a importância de nós relembrarmos o que a Bíblia fala, por exemplo, a respeito de casamento. E temos visto que algumas igrejas, até na sua constituição ou nos seus estatutos, têm colocado esses pontos assim como algo que precisa até ser firmado e relembrado. Olha, casamento é um homem com uma mulher, relembrando que está na palavra de Deus. A gente tem as confissões, a confissão de fé, por exemplo, de Westminster, deixa bem claro, né? Casamento é um homem e uma mulher. Não tem essa história de homem com homem, mulher com mulher, porque a ideia de nós firmarmos toda a nossa vida, toda a nossa conduta na palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser a base das nossas vidas, das nossas famílias. E nesse tempo que os costumes, que a cultura tem bombardeado a família para colocar outros valores, outros princípios, nós precisamos ser firmes naquilo que nós acreditamos e não abrir mão de nenhum ensinamento da palavra. A palavra de Deus é o nosso fundamento, é a nossa rocha, e a nossa vida só vai estar firme se estiver sobre ela. Tenta construir, por exemplo, uma casa e faz ela sobre a areia, para ver se ela fica de pé. Ela vai cair sem alicerce, sem estar firmado em algo, numa rocha, né? Ela cai. Algum tempo atrás, lá na Santa Maria, né? A gente bateu um vento muito forte sobre uma torre e derrubou a torre, né? Porque ela não estava bem firmada. E quando a Bíblia fala de uma vida firme, né? Ela fala de várias adversidades, várias dificuldades que tentam derrubar essa casa, mas que não vai cair se ela estiver firmada na palavra. E a gente pode ir até mais longe, porque o Senhor Jesus está falando, ele fala também do juízo final. Se a gente voltar a alguns versículos anteriores, ele diz que, no versículo 21, ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Fazer a vontade do Pai é fazer aquilo que Jesus mandou, é guardar a sua palavra. Então, uma vida que está fundamentada na palavra de Deus é alguém que permanece firme até mesmo quando chegar o juízo final, né? Quando os ímpios vão ser castigados e aqueles que creram no Senhor Jesus, que guardaram a sua palavra, estarão firmes. Então, a pergunta para nós é: você tem baseado a sua vida na palavra de Deus? Como é que está a sua conduta, né, a sua vida? Será que você tem levado a sério a palavra de Deus? Será que você tem lido, você tem estudado, procurado colocar suas decisões, a sua vida, a sua conduta, a sua família, baseado no princípio nos ensinamentos, nos princípios da palavra de Deus? Porque a casa só fica de pé, a vida só fica de pé se estiver baseada na palavra de Deus. Ela é a rocha firme, ela é a segurança. Ela é o fundamento inabalável. Por isso o apóstolo João também ele fala o seguinte: olha, o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, uma vida só vai estar firmada, só vai estar no fundamento firme e seguro se estiver na palavra de Deus. Mas o texto também nos ensina que fora da palavra de Deus nada vai ficar de pé. Olha só a continuação do texto, versículo 26, e Jesus diz mais: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então, quem ouve a palavra de Deus e não pratica, é semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a areia. Algo que é muito fácil de cair, né? Jesus ainda fala mais: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A ruína daquela casa foi grande porque ela não tinha fundamento, e quando começou a aparecer as dificuldades, né? Aqui fala dos ventos, da chuva, os rios transbordarem, baterem com força naquela casa, ela caiu e foi grande a ruína da sua casa, porque ela não tinha o fundamento, ela não estava baseada na palavra de Deus. Uma pessoa pode ouvir a palavra de Deus, o que já é uma grande bênção, mas se ela não praticar, aquilo ali acabou que não serviu para firmar a sua casa. Ele
não aproveitou a bênção que recebeu, melhor dizendo, né? Porque aquela palavra poderia ser o alicerce da vida dele, tanto para esse mundo, quanto para a eternidade, quanto para o juízo final, né? Porque a Bíblia deixa bem claro, versículo 22, Jesus diz, muitos naquele dia onde dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos muitos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Pessoas que estão vivendo na desobediência à palavra de Deus, mas que aparentemente podem até achar que está tudo bem, né? Mas naquele grande dia o Senhor dirá a eles, o dia da sua volta, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Ali será como a casa cair, né? Será a grande ruína das pessoas que ouviram, mas não praticaram a palavra de Deus, não viveram de acordo com ela. A Bíblia está mostrando para nós que o lugar seguro, a rocha firme é a palavra de Deus, e a nossa vida, a nossa família deve estar baseada nela. Os nossos valores, os nossos princípios, as nossas decisões, as nossas condutas precisam ser baseadas na palavra de Deus, porque ela é o fundamento firme e seguro, e fora dela só há areia movediça. Fora dela nada fica de pé. Essa sociedade que segue esses valores desse mundo, a gente está vendo a decadência moral, decadência espiritual e a ruína para a qual ela caminha, seguindo esses valores, esses princípios. Nós não podemos andar segundo esses costumes, segundo esses valores que esse mundo tanto prega. Prega da satisfação pessoal imediata, dos prazeres do mundo, o egoísmo, amor ao dinheiro, ao mundo. E essas coisas certamente trarão consequências gravíssimas. A Bíblia nos manda andar segundo a palavra de Deus, a palavra que edifica as nossas vidas. Então é por isso importante até nós revermos muito dos nossos conceitos. Temos visto que a cultura tem influenciado muito até as igrejas, as pessoas. Temos visto dentro das igrejas muito pensamentos que são contrários à palavra de Deus. Quando se fala, por exemplo, a respeito de família, de casamento, temos visto pessoas que pensam que família, qualquer pessoa se ajuntou com outra ali e virou uma família. Só que a Bíblia não ensina esse tipo de coisa. A Bíblia fala da fornicação, né, que isso é pecado, fala do adultério. Temos visto tantos casos de adultério no meio do povo de Deus. Infelizmente, isso é coisa triste, né, para nós, vergonhosa. Criação de filhos, muitas vezes, de uma forma contrária à palavra de Deus. O lidar com o dinheiro, o lidar com as situações dessa vida, muitas vezes totalmente contrária à palavra de Deus. Temos visto, por exemplo, pessoas falam assim, não, se não der certo, casa e separa, mas esse não é o ensinamento da palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Infelizmente, todas essas coisas têm acontecido aos montes dentro da igreja. Aí está a importância de nós voltarmos para o fundamento, voltarmos para a palavra de Deus e fundamentarmos a nossa vida, nossas decisões, a nossa conduta, segundo os ensinamentos da palavra de Deus. Precisamos voltar urgente. Isso é algo muito importante, muito necessário. A nossa vida precisa ser pautada, dirigida pela palavra de Deus. Senão, ela vai cair e vai ser grande a ruína. E o Senhor Jesus nos chama para arrependermos dos nossos pecados. Por exemplo, se você está olhando para a sua vida e vendo que tem algo contrário à palavra de Deus na sua vida, na sua conduta, o que você deveria fazer? Você deveria se arrepender, pedir perdão a Deus, buscar o Senhor e corrigir os seus caminhos, porque Deus é misericordioso e Ele vai te perdoar e Ele vai te ajudar. Então é importante que nossas vidas sejam corrigidas, santificadas e transformadas pela palavra de Deus. Se você está vendo coisas erradas, sabe que há esperança, porque Cristo veio a esse mundo, morreu pelos nossos pecados, e Ele pode restaurar as nossas vidas, endireitar os nossos caminhos e colocar na nossa mente a sua vontade, o seu querer e transformar-nos por completo. Só que o texto, para a gente finalizar aqui também, ele mostra o seguinte, olha, não há neutralidade.
Ou você vai construir a sua casa, sua vida vai estar baseada na palavra de Deus, sua família vai estar baseada na palavra de Deus, ou ela vai estar construída sobre os valores do mundo, né? Ou vai estar construída sobre a rocha, ou vai estar construída sobre a areia. Não há neutralidade. O texto nos ensina que ou uma coisa ou outra. Ninguém fica em cima do muro. Ou se constrói, ou a nossa vida está baseada nos ensinamentos de Cristo, na sua palavra, na sua vontade, ou em outras coisas que não é, né? Ou está construída sobre a rocha ou sobre a areia. Não há neutralidade. Ou você está em um lado ou está em outro. Ou você ajunta com Cristo, ou você espalha. Ou você faz parte do povo de Deus, ou você é um ímpio ainda, né? Ou você está no caminho estreito, ou você está no caminho largo. Ou você passou pela porta estreita, ou pela porta larga. Não há meio termo. Aqui é algo muito importante que nós precisamos assim, até examinar nossa vida para ver de fato aonde nós estamos, né? Em qual caminho nós estamos andando, se a nossa vida está baseada na palavra de Deus ou se ela está baseada nos nossos pensamentos. Recentemente estava vendo a história de uma pessoa, né, ela contando sobre a sua separação e ela falava o tanto de coisa assim bem contrária à palavra de Deus, que às vezes a gente fica até triste, né, com dó da pessoa pelo sofrimento que ela está passando, mas vendo assim que ela está num caminho totalmente contrário. Ou a gente olha para a nossa vida para examinarmos cuidadosamente, para analisarmos os nossos pensamentos, as nossas decisões, para vermos onde estamos, né? Se de fato estamos servindo a Deus, se estamos guardando a sua palavra, se estamos levando a sério os seus mandamentos. Por exemplo, o que Jesus acabou de falar nesse sermão aqui, o sermão da montanha, capítulo 5, 6 e 7, é algo assim que deveríamos examinar constantemente. Ele começa dizendo, bem-aventurados os humildes. A pergunta é, será que eu tenho andado com... Depois ele fala, bem-aventurados os que choram, né? Os que choram aqui tem a ver com aquelas pessoas, com a nossa ação de lamentar os nossos pecados, nos entristecermos por causa dos nossos pecados e o choro, né? E a Bíblia diz, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Você tem feito isso? Você tem lamentado os seus pecados, chorado, arrependido, pedindo misericórdia? Mas logo a seguir Jesus fala, bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra. Será que temos vivido com mansidão? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça porque serão fartos. A sua vida é uma vida que você deseja, almeja, tem fome, sede de justiça? Bem-aventurados os misericordiosos. Temos andado com misericórdia? Todas essas coisas são para nós analisarmos, questionarmos a nós mesmos, examinarmos a nossa vida para ver se de fato temos andado de acordo com ela. E com essas palavras, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Somos chamados para viver todas essas coisas. E aí Jesus até fala mais, bem-aventurados sois vós, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Essas palavras são para serem vividas. Jesus fala também sobre o ódio, né? Para nós não guardarmos ódio no nosso coração, para nós perdoarmos, para não olharmos para uma outra pessoa, né, com um olhar malicioso, o marido não olhar para outra mulher com desejo mal no coração, a mulher não olhar para outro homem com desejo no coração pecaminoso, né? Tudo isso deve ser praticado. Temos praticado essas coisas? O chamado é para nós examinarmos as nossas vidas, porque quando a gente vê essa palavra, a gente vê o seguinte, Jesus está falando que a pessoa ou constrói sobre a rocha ou sobre a areia. Não há meio termo. E muitas pessoas pensam que estão sobre a rocha. Muitas pessoas pensam que porque um dia levantaram suas mãos, até foram batizadas na igreja, né? Pensam que está tudo certo, mas a grande questão é se você está praticando a palavra de Deus, se você está vivendo de acordo com ela. E esse é um ponto assim central. Jesus deixou bem claro que naquele grande dia, quando ele voltar, muitas pessoas serão lançadas no lago de fogo e enxofre,
E serão pessoas que na mente, na cabeça delas, elas estavam salvas, sempre foram salvas. E Jesus diz, muitos hão de dizer naquele dia, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônio, em Teu nome não fizemos muitos milagres. E Jesus vai deixar bem claro que elas estavam totalmente enganadas. Porque Jesus, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. São pessoas que desprezaram a palavra do Senhor Jesus, que não viviam de acordo com elas, que viviam no pecado e vão sofrer essa grande decepção e tristeza. A casa vai cair. Então, nesses tempos difíceis, onde os fundamentos têm sido atacados, fundamento da nossa vida, a família, né? Precisamos voltarmos para a palavra de Deus. E para nós concluirmos aqui, queria deixar algumas aplicações que você e eu devemos fazer. Primeira coisa é que nós devemos amar a palavra de Deus, estudá-la, meditar nela, ter zelo para que todos os dias da nossa vida a gente tenha um momento para ler a Bíblia, para estudá-la, para meditar nela, para examinarmos os nossos caminhos, para ver se estão de acordo com ela. Então ame a palavra de Deus, coloque ela em prática no seu dia a dia, busque a cada versículo, cada mensagem, cada palavra que você ouvir, examinar para ver se você tem praticado. Por exemplo, você tem praticado a leitura da Bíblia, que acabamos de falar sobre isso? Se você não tem lido a sua Bíblia com fé, com constância, com zelo, com cuidado, é um momento para você se corrigir. Pratique a palavra de Deus, examine-se. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, né? Esteja olhando para a sua vida, analisando, olhe para a Bíblia e veja se a sua vida está de acordo com a palavra de Deus. E naquilo que não está, procure se arrepender, confessar o seu pecado e pedir perdão. Examine sua vida, examine seu coração, examine as motivações que estão ali, se estão de acordo com a palavra de Deus, né? Para pensar, por exemplo, no seu casamento, no como você tem lidado com a esposa, como você tem lidado com o marido, como você tem lidado com os filhos, com os pais, com os irmãos. Será que está de acordo com a palavra de Deus? Será que os conceitos que a gente está tendo, os pensamentos, estão de acordo com o ensinamento bíblico? Uma casa só vai ficar de pé se ela estiver baseada na palavra de Deus. Então é importante nós refletirmos e examinarmos todas essas coisas. Quando a Bíblia dá tanto valor para a palavra, né, que ela diz o seguinte, que felizes, né, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Bem-aventurado aqueles que meditam na lei do Senhor de dia e de noite, né? Serão como árvores plantadas junto a ribeiros de água. A Bíblia, quando fala do ensinar a palavra para os filhos, fala para essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Você deve guardar essas palavras e delas você deve ensinar para os seus filhos ao andar, ao levantar, ao deitar, ao sentar-se. Você deve ser zeloso com a palavra de Deus. A sua vida depende da palavra do Senhor Deus. Então nós precisamos ser muito zelosos para que as nossas vidas estejam baseadas e estejam firmadas nela. Esse é um momento onde as pessoas, a cultura, o mundo tem tentado relativizar as coisas, os valores, os princípios, mas nós não podemos cair nessa armadilha. Nossos valores, nossos princípios, nossa rocha firme é a palavra de Deus. Que Deus abençoe para que as nossas vidas estejam baseadas e firmadas na palavra dele. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, né? Que os valores da palavra, os ensinamentos dela sejam levados a sério e que cada um de nós procure andar de acordo com eles. E naquelas coisas que estão erradas, que Deus nos ajude, que Deus nos perdoe, que Deus nos ajude a nos corrigirmos para que as nossas vidas sejam transformadas, moldadas e estejam firmadas na palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, né? Nessa época difícil, né? É importante nós estarmos bem alicerçados na palavra de Deus. Então vamos orar, ter um momento de oração para nós finalizarmos aqui esse momento.
Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor dos céus, da terra, Criador do universo, cheio de graça, de misericórdia, de bondade. Muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado pelas pessoas que trabalharam duro para traduzi-la, para colocá-las em nossas mãos, Senhor. Graças pelas pessoas que o Senhor tem levantado para explicá-la, para ensiná-la para nós, Senhor. Muito obrigado por esse grande privilégio que temos de ouvirmos as palavras do Senhor Jesus, o Teu Filho amado que veio a esse mundo para nos salvar. Peço ao Senhor que tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos perdoe nas nossas desobediências, nos nossos pecados, e que o Senhor molde as nossas vidas e que as nossas vidas sejam transformadas pela Tua palavra e que estejam firmadas na Tua palavra, Deus, a rocha eterna, segura e firme, inabalável. Que o Senhor nos ajude a estarmos firmados nesse fundamento seguro e firme, Senhor. Abençoa, Senhor, para que aquelas pessoas que ainda não se converteram se arrependam de seus pecados e levem a sério também a Tua palavra. Dê a elas sabedoria, dê a elas entendimento e abençoa todos, Senhor. Guarda a Tua igreja, cuida de cada um de nós, ó Deus, esteja nos ajudando nesses momentos tão difíceis, de tanta maldade, de tanto pecado, de doenças, de morte, de tanta coisa difícil. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor guarde a Tua igreja, o Teu povo, e nos livre e nos guarde de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as bênçãos e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, com todos os que creem no Senhor Jesus, agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. A paz de Cristo.